Olá, seja muito bem-vindo! Está no ar a entrevista especial no canal Empreender. Aqui vamos tratar de assuntos que vão te ajudar a melhorar a sua empresa ou então a você realizar o sonho de abrir o seu próprio negócio. Eu sou o Márcio Fontinelli e você é meu convidado especial. Bom, não é de hoje que planejamento e execução das estratégias empresariais são alguns dos principais desafios das organizações. Em um contexto de globalização e com um cenário extremamente competitivo, ter uma estratégia bem consolidada é fundamental para o funcionamento do negócio. Por isso, neste programa, vamos falar sobre OKR, uma sigla em inglês para Objetivos e Resultados-Chave, uma metodologia empresarial que tem como princípio estabelecer as metas do negócio e estipular planos de ação para que esses objetivos sejam alcançados. E para falar com a gente sobre esse assunto, vamos conversar com um convidado que tem mais de 20 anos de experiência no mercado corporativo e se tornou especialista na implementação do método OKR, Pedro Signorelli. Pedro, seja muito bem-vindo ao canal Empreender, obrigado pela sua participação. E eu queria já te perguntar, Pedro, o que são as OKRs e qual que é o propósito dessa metodologia? Os OKRs, eles são uma forma de você gerir a execução da sua estratégia. Então, você define alguns poucos objetivos que são mais importantes. A gente gosta de usar a palavra estratégico, né? Então, a gente define alguns poucos objetivos estratégicos e a gente faz esse desdobramento por toda a organização. Então, os outros times ou departamentos vão definindo também seus OKRs, de forma que esses OKRs sendo entregues, sendo alcançados, os objetivos da empresa também são alcançados, né? Pedro, como é que os OKRs eles se diferenciam de outras metas tradicionais também de empresas? É uma boa pergunta, né? Porque tem outros frameworks, né? Metodologias e coisas que vários pensadores aí, estudiosos já foram se implementando. Fundamentalmente, o que os OKRs se diferenciam, primeiro é trabalhar por resultados, então é um foco muito maior nos resultados em relação a, por exemplo, os planos de ação ou as tarefas, né? E uma outra diferença fundamental é trabalhar em ciclos curtos, né? Então, as empresas estão muito acostumadas a trabalhar em ciclos anuais e até fazer planejamentos estratégicos de 3, 5 anos, né? Os OKRs tipicamente trabalham com 3 meses, né? Não é que você joga fora os ciclos anuais, mas você inclui o ciclo de 3 meses. E uma diferença fundamental é que esse processo de desdobramento de metas, ele não é simplesmente top-down, né? Ou seja, que ele vem lá do C-level, né, do presidente, e vai descendo até o analista, o estagiário, né? Ele tem uma componente bottom-up também. Então, as pessoas, os times, eles participam desse processo de definição do que precisa ser feito e especialmente de como ser feito, né? Então, destacaria esses 3 elementos. No caso, Pedro, a questão do foco nos resultados, como é que fica a questão do processo em si, da aplicação em si, para que a empresa consiga atingir esses resultados, mas seguir um parâmetro correto, um parâmetro, talvez uma pista, talvez um caminho que consiga atingir esse resultado, mas sem atropelar outros componentes aí, nessas questões empresariais? A gente precisa, para entregar a estratégia, né, a organização, ela precisa tocar o seu dia a dia, né, a vaca leiteira, e a gente precisa criar o novo, né? Então, a gente precisa de um sistema de gestão onde as metas elas consigam compaginar esses 2 lados, né, da eficiência operacional naquilo que existe e a criação do novo, né? E aí você, trimestre a trimestre, né, começando a partir do C-level, por exemplo, define as prioridades da organização para aquele ciclo, né, e depois você vai montando reuniões menores, podemos chamar assim, né, com os times, onde a partir daquela direção que a empresa definiu para ela no próximo ciclo, né, num horizonte de tempo curto, né, como é que os times então podem contribuir para o atingimento daqueles objetivos de negócio, e aí definindo resultados a serem alcançados e não simplesmente coisas a serem feitas, né?
Pedro, para a gente se aprofundar um pouquinho mais nessa questão da OKR, quais são os componentes essenciais dessa metodologia? Como é que eles podem ser trabalhados? Você até citou alguns, mas eu queria reforçar um pouquinho mais nessa questão. Uma coisa que é muito importante para os OKRs funcionarem é o engajamento da liderança, né? Então, muitas vezes, os processos de desdobramento de metas são feitos de uma maneira solta, né? Descuidada, e quando, na verdade, precisam da maior atenção possível da liderança na definição e desdobramento, né? Então, esse é um aspecto fundamental, a liderança está engajada. Outros elementos essenciais é que, especialmente, a forma com que o OKR trabalha, que é trabalhar por resultado, ela é uma forma diferente do que a gente está acostumado, né? A gente está acostumado a montar um plano de ação e querer acompanhar aquela execução daquele plano, e nem sempre aquele plano vai trazer o resultado que a gente está esperando, né? Então, é fundamental, e por isso a gente trabalhar com ciclos curtos, tipicamente 3 meses, para a gente conseguir fazer ajustes no plano em busca daquele resultado que a gente deseja. Se aquele plano não estiver dando certo, a gente precisa voltar com o time e replanejar, tendo em vista aquele resultado, né? E não é simplesmente o top-down, né? Como eu falei anteriormente. Então, a forma com que vai se definir quais são essas prioridades ou quais são os planos, a forma de alcançar essas prioridades. Então, o time faz parte da construção desses objetivos, né? Então, ele tem que trazer dados, e aí a gente não pode simplesmente se basear em opiniões, né? A gente tem que ter o máximo possível de dados para a gente poder analisar e discutir qual é o melhor caminho, né? Porque às vezes a gente pode ter uma opinião, um sentimento de que um caminho é bom, e o empreendedor ele tem isso, né? Ele tem muito esse instinto, né? Ele conhece. A gente também tem que se apoiar nos dados para conseguir decidir qual é a melhor forma de atingir aquele resultado. Então, são umas diferenças fundamentais nesse processo de definição dos OKRs, né? Esse entendimento, né? Descobrir exatamente o que ele precisa colocar em prática para que possa funcionar esse método e que a empresa possa crescer também a partir disso. E dentro ainda disso que a gente está conversando, Pedro, qual é o papel dos objetivos nos OKRs e como é que a gente pode definir esses papéis? Os objetivos, eles são o lugar onde a gente quer chegar, né? A transformação que a gente quer ver, o problema que a gente quer resolver, né? Então, esses são os objetivos, né? E a gente precisa ter muito claro, né, o papel desse objetivo, né? Ele conversa com o nosso lado emocional do cérebro, né? É uma frase, né, um contexto que engaja as pessoas em torno da direção daquele problema que se quer resolvido, né? Enquanto que os KRs, eles são a parte numérica, né? O número frio, 1, 2, 5, seja receita, seja leads, seja quilos produzidos, toneladas produzidas, né? Então, de um lado, o objetivo qualitativo para engajar as pessoas, que descreva o problema de maneira muito clara, o mais específico possível, e os KRs, né, os Key Results, ou resultados-chave, são a parte numérica, que devem ser construídos se recomenda que se use a metodologia SMART, né, que é o S, o M, o A, o R e o T, que é específico, mensurável, atingível, e aqui eu gosto de usar o A, não simplesmente sozinho, mas um A quadrado, né, com 2 em cima, porque é atingível, mas uma componente também de ambição na meta, né, porque para a gente fazer a empresa efetivamente crescer e dar saltos de produção, de eficiência em receita, a gente tem que pensar de uma maneira mais ambiciosa. E aí o R o R de relevante, né, que a gente tem que pensar em coisas que são realmente importantes para a organização, e o T time bound, né, que é uma limitação no tempo, né? Então a gente precisa ter um prazo para a gente alcançar essas metas, né? Então esse é o papel tanto do O quanto dos KR. Pedro, se tratando de dia a dia, né, o que é aplicado aí ao longo da semana na empresa, como os OKRs eles são normalmente implementados nessa organização? Como é que eles podem se tornar efetivos mesmo? Saem de uma questão de planejamento e se tornem realidade?
tem algumas maneiras de você fazer essa implementação, né? E aí depende muito do contexto de cada uma das organizações, né? Então, especialmente nós estamos agora no final do ano, né? Então as empresas estão fazendo planejamento estratégico, discutindo orçamento para o ano, né, de 2024. Então, uma coisa que pode acontecer é toda aquela tradução, né, de exercícios off-site que são feitos com a liderança, né? E saem uma série de boas ideias, bons desejos, um monte de planos de ação, né? E às vezes um deck de slides enorme, né? Então a gente pode tangibilizar tudo isso em poucos OKRs. Então esse pode ser uma abordagem, um primeiro passo de você concretizar um exercício de planejamento em alguns OKRs, poucos OKRs, e depois você iniciar um processo de desdobramento com as áreas, times multifuncionais, né, que são interdepartamentais. E uma outra forma de você colocar em prática é você começar com um piloto, escolher 2, 3 times, para a organização ir entendendo como os OKRs podem funcionar, como eles podem ajudar, qual é o melhor contexto de utilização, porque você não precisa ou não deveria aplicar OKRs para tudo, né? Especialmente para a gestão do dia a dia. Você pode simplesmente focar os OKRs na gestão daquilo que é a melhoria, daquilo que é a mudança, daquilo que é transformacional. Mas, de maneira geral, você pode usar o OKR para direcionar a organização e os times, né? Então, pode fazer a partir do topo, né, do planejamento estratégico, objetivos da organização, ou você pode começar com um piloto com poucos times. Pedro, eu vou te pedir licença rapidinho só para a gente fazer um intervalo e na volta a gente continua conversando sobre OKRs. A entrevista especial volta já. Estamos de volta e na entrevista especial de hoje estamos falando sobre OKR, sigla em inglês para Objetivos e Resultados-Chave. Uma metodologia empresarial que tem como princípio estabelecer as metas do negócio e estipular planos de ação para que esses objetivos sejam alcançados. E conosco, falando sobre esse tema, está o Pedro Signorelli, que tem mais de 20 anos de experiência no mercado corporativo e se tornou especialista na aplicação da OKR. Pedro, na sua visão, qual é a OKR perfeita, se é que existe? A OKR perfeita é aquele OKR que, do ponto de vista do objetivo, consegue transmitir uma mensagem extremamente clara de qual é a direção que a organização está indo ou que aquele time está se direcionando, e tem os key results, os resultados-chave, muito amarrados, muito bem construídos, no sentido de que eles efetivamente representam o atingimento ou o alcance daquele objetivo. Então, a gente consegue aliar uma mensagem clara, engajadora, específica para os colaboradores, com métricas que tornam a conversa indiscutível, né? Não tem ambiguidade, ou é ou não é. Isso facilita muito no processo de execução da estratégia. Você, como especialista, acha interessante que o empreendedor contrate uma pessoa especializada para conseguir aplicar esses métodos? Ou ele pode fazer cursos, ele pode se especializar de alguma forma e aplicar? Bom, eu comecei estudando por conta, né, lendo na internet, vídeos no YouTube, então estou transmitindo a minha experiência, foi muito difícil, né? O que eu recomendo é que se aprenda OKRs fazendo, né? Então, foi desse jeito que eu acabei aprendendo, e muitas vezes o apoio externo ele é um elemento que facilita a adoção, porque quando a gente está inserindo o OKR dentro de uma organização, né, os executivos decidem pela implementação do OKR, você necessariamente, a organização vai passar por um processo de mudança. E esse processo de mudança, ele tende a ser mais efetivo com um apoio externo do que simplesmente você executar internamente. Porque as pessoas que já estão dentro da organização,
muitas vezes elas vão ter dificuldade de enxergar os elementos que precisam ser mudados e até ter força política, né, até de diplomacia, até para fazer as mudanças e mexer em determinados pontos que estão muito arraigados na cultura e nos processos daquela organização. Então, uma ajuda externa vai ajudar a acelerar esse processo de mudança de uma maneira geral. Ajuda nunca é demais, né? É sempre bom ter alguém para dar um direcionamento para a gente. Não custa nada, basicamente, né? É melhor investir um pouco nisso e conseguir ter uma empresa mais desenvolvida, né, Pedro? Pedro, como os OKRs são avaliados e também monitorados aí ao longo do tempo? Em geral, o time que está trabalhando nesse OKR, ele vai se reunir semanalmente para discutir o plano de ação, as coisas que estão sendo feitas, se estão dando certo, se não estão. Então, no mínimo semanalmente, e eu recomendo que mensalmente se tenha algum tipo de exposição, de discussão dos OKRs com o nível executivo. E ao final do trimestre, você tem que fazer uma avaliação, é um fechamento mesmo, né? E aí, atingimos o objetivo, sim ou não, né? Pode ser parcialmente, às vezes, né? Os KRs que a gente construiu nos ajudaram a atingir esse objetivo, eles mostraram realmente o caminho, e a experiência própria, né? Já construí vários OKRs, especialmente no início da minha experiência, em que os KRs não ajudavam, eles não estavam bem amarrados com o objetivo, então eles não significavam o atingimento. Então a gente vai avaliar se chegou em 2, 5, 100 quilos, o que quer que seja, né? Um número frio, e se eles apoiaram, né? Se nos mostram que a gente atingiu os OKRs. E importante, precisa se gerar lições aprendidas, né? O que não funcionou nesse processo, ao longo desse trimestre? E aí podem ser diversos elementos, né? Dedicação das pessoas, clareza do problema, engajamento ao longo dessas reuniões que precisariam acontecer semanalmente ou quinzenalmente entre o time, e essa reflexão então do que pode ser melhorado no processo, no próprio processo de definição e acompanhamento dos OKRs. Isso é fundamental. Tem que organizar, planejar da melhor forma, né? Quais são as principais diferenças entre as OKRs, Pedro, e KPIs, que são os indicadores-chave de desempenho? Os KPIs, eles são indicadores, também vão ser métricas, vão ser números, né? Que eles existem, você deveria acompanhá-los a depender da natureza do seu negócio. Naturalmente, se é uma empresa que visa o lucro, vai olhar receita, vai olhar custo, vai olhar o lucro, vai olhar fluxo de caixa, quantidade, né, de material produzido, quantidade de matéria-prima em estoque. Então, naturalmente, pelos os fluxos de valor da organização, você precisa ter os indicadores que vão mostrar a saúde do seu processo. Agora, os KPIs, eles existem simplesmente por conta disso. Você define OKRs, né, que são objetivos para coisas com as quais você quer dar um passo além, né? Então, se você não está satisfeito com um determinado patamar de receita, um determinado patamar de produção, um certo nível de custo, você define um OKR ou vários OKRs, enfim, né, para você conseguir levar, eventualmente, aquele indicador para o patamar que você quer. Seja aumentar a receita, seja reduzir um custo, aumentar uma produção. Então, o papel do OKR é aglutinar as pessoas em torno de alguma melhoria, alguma mudança que a organização decidiu que precisa ser feita. E dentro disso tudo, Pedro, qual é o papel da transparência na implementação bem-sucedida de OKRs? Isso é importante, os OKRs que sejam visíveis, né, para toda a organização. Por quê? Eles também são uma ferramenta de comunicação. Então, na medida em que uma organização define, né, ali os seus OKRs para um determinado ciclo, ela está dizendo a direção que ela quer seguir, né? E com esse processo bottom-up, que a gente falava mais no início, né, os colaboradores, e isso vai depender muito do nível, né, a cultura, né, o estágio, né, que a organização está, de enxergar nos colaboradores, né, uma visão de autonomia e sentimento de dono, de responsabilidade, e falar assim, puxa, a organização está indo naquela direção.
né? Então, eu acho que nós aqui no departamento, na área ou no nosso time, podemos fazer determinada coisa, né? Então, se você dá essa visibilidade, né, você pode também, com um processo, estimular as pessoas a contribuírem de diferentes maneiras para que aquele objetivo seja alcançado. E esse compartilhamento de informações, ele pode suscitar muito isso das pessoas olharem, nossa, aquele departamento está fazendo determinada coisa, olha, eu posso ajudar. Então você começa também a estimular um processo de colaboração dentro da organização, e aí derrubar silos, né? Em organizações tradicionais, já trabalhei com várias delas, né? Isso é muito comum, né? As pessoas estarem trabalhando em silos, né? Cada um no seu quadrado, no seu departamento. E os OKRs, eles ajudam muitas áreas a se aproximarem, e isso vai ser muito benéfico para o atingimento dos resultados da organização. Você falou sobre ajuda, mas agora eu queria falar sobre os desafios que são comuns às organizações que enfrentam esses desafios que elas podem enfrentar quando elas pretendem aplicar as OKRs, né? E acima de tudo, Pedro, além desses desafios, como é que elas podem superar? O principal desafio é o engajamento da liderança, né? É o primeiro desafio. Então, a liderança precisa estar engajada. Isso não é simplesmente um projeto do presidente da empresa, por exemplo. Não vai funcionar, né? O reporte, né? Os reportes diretos precisam estar engajados, né? Outro desafio grande que as organizações enfrentam, isso é a cultura, e não é só brasileiro, tá? Isso aqui é no mundo mesmo, né? Nós temos dificuldade em priorizar, nós temos dificuldade de ter foco. Então a gente define muitas prioridades. A gente precisa aprender a definir melhor as nossas prioridades. A gente precisa definir melhor como é que a gente tem efetivamente foco. Então essa é uma dificuldade muito grande. Um erro comum é que a gente acaba definindo muitos OKRs a serem perseguidos. Depois tem outros erros mais simples, né, de construção e tal, mas alinhamento, né, do time executivo, né, é um fator fundamental. Aprender a ter foco, né, e isso você vai ter que aprender a dizer não, né? Então a solução para ter foco é você aprender a dizer não. Você vai admitir que você, o time, né, não tem capacidade de entregar tantas coisas quanto você vem fazendo, né? E aí você fica, no fundo, arrumando desculpas, né, explicações do porquê que você não atingiu. Então, quando a gente define menos prioridades, a gente tem mais capacidade de efetivamente entregar aquilo, né? E eu recomendo, essa é uma medida que você vai permeando os OKRs ao longo da organização, né? Eu recomendo que se adote um modelo de facilitadores nas áreas, né? Então, são pessoas das áreas que conhecem o negócio, a área de logística, a área de TI, a área de produção, eles conhecem o negócio, e você capacita essas pessoas com uma metodologia, né, com um método, para conseguirem pensar diferente e dessa maneira ajudar aqueles times, né? Porque se você faz isso só de maneira concentrada, uma pessoa para a empresa inteira, né, não dá vazão, né? É um processo de implementação de OKR que demora efetivamente a pegar na organização, né? Essa mudança da gente parar de pensar simplesmente em planos de ação, coisas a fazer, e começar a pensar em resultados, né? Parece bobo e simples isso que eu estou falando, mas é uma realidade, né? As pessoas têm muita dificuldade de fazer essa virada de chave. Então isso leva tempo. Então não adianta querer atingir resultados mirabolantes no curto prazo, né? Você precisa ter disciplina, engajamento das pessoas, porque com a ajuda certa, a direção, você vai chegar assim no resultado em poucos ciclos, né, trimestrais. Pedro, muito obrigado pela sua participação aqui no canal Empreender. Eu acho que deu para esclarecer bem como é que funciona os OKRs, né? E é uma boa metodologia, né? É um bom método que as empresas podem aplicar e ter um crescimento a partir disso. Obrigado pela sua participação. Eu agradeço a conversa e espero que seja útil para os telespectadores. A nossa entrevista especial fica por aqui. Se você perdeu algum ponto, ou então se você quer assistir novamente, é só procurar no YouTube. Lá na busca é só colocar Canal Empreender, vai estar o nosso símbolozinho aqui e você vai conseguir achar de forma fácil. Obrigado pela sua audiência e continue aqui no Canal Empreender, onde assistir já é um bom negócio. Tchau!